Segundo bloco, frente a frente com a doutora Luísa Dias. Doutora, já tem pessoas enviando perguntas pra gente. Ainda que seja no regime de comunhão parcial ou de separação total, o que vai dar direito à pensão alimentícia, no caso de divórcio, tá? Que vai dar direito ali, vai ser a questão da dependência econômica, porque ainda que cada um administre os seus bens, se ali na constância do casamento houver uma dependência econômica, o outro que sustente, né? Vamos supor que esse marido sustente essa esposa, ele arque ali com as despesas da casa, às vezes ela nem tem uma profissão ou um patrimônio, né? Não quer dizer que havendo a separação, que ela vai bancar ela mesma, né? Às vezes esse marido, ele tá fazendo a subsistência ali do lar. Então, comprovando-se essa dependência financeira, vai ter a pensão alimentícia, tá? Então, uma coisa é diferente da outra. Regime de casamento é uma coisa, direito à pensão alimentícia é outra. E aqui eu acho, como ela falou sobre a questão, a hipótese de falecimento, talvez ela queira dizer sobre a pensão por morte. Pensão por morte também é outra história, tá? Regime de casamento é uma coisa e a pensão por morte, que está prevista lá na lei previdenciária, é outra. Então, sim, você sendo casada, né, tendo esse cônjuge que faleceu, você vai ter direito, sim, à pensão por morte deixado para essa pessoa se ela foi contribuinte do INSS, tá? Nossa, top, doutora. Doutora, mas assim, até antes da gente dar continuidade, é até engraçado esse dia de hoje. Eu acredito que você deve pegar muitos casos desses, né? Sim. Porque na verdade a gente tem muitas dúvidas. Eu vou falar até algo engraçado aqui. Eu espero que as pessoas não me julguem, tá bom? Mas a gente vê uma sociedade que já casa com medo. Já casa com medo, às vezes, o tempo todo. E que é um conselho, até do apresentador mais simpático da pergunta. Quem tem medo de casar, faz igual ele, não casa. Não casa. Mas eu acho que as pessoas casam com medo, isso é opinião pessoal, tá? Porque é uma coisa mal pensada. Mal pensada, mal preparada. É aquele negócio do combinado não sai caro. Se você buscasse, né, conhecer melhor as pessoas, né? E estar ali demonstrando o que realmente cada um quer, o que cada um planeja, qual o objetivo, é família, é construir o quê, né? Aí sim você casaria, eu acho que com mais uma, talvez, segurança de saber que vocês querem a mesma coisa, né? Mas tem muita gente casando supetão, ó, o carnaval tá aí agora. A verdade, doutor, também que as pessoas primeiro é um caso para depois se organizarem. E tudo na vida primeiro se organiza para começar. Justamente, né? E aí não havendo essa organização, esse casamento tem muita chance de não dar certo, né? E a gente vê um número muito alto de divórcios, né? Eu estava fazendo essa pesquisa aqui para hoje, né? E eu vi que 55% dos casamentos terminam em divórcio. Então, assim, mais da metade. É muito... Então, por isso eu acho que tem esse medo, né? De você casar já com medo. E as pessoas já casam com medo do que como vai ser abalada financeiramente, né? Com medo de ser roubado, entre aspas, o seu patrimônio, né? Como que seu patrimônio vai ser impactado. Então, é o que acaba puxando muito também essa questão da separação total de bens. E esse diálogo, até antes de voltar aqui, ele é importante, né, doutora? Ele é muito importante. Eu falo, gente, que alguns diálogos, quer ver, de pais com filhos, todo diálogo, ele é importante, ele evita muitos problemas na vida. E esse é um diálogo, eu sei que é um pouquinho constrangedor, né, cara? Da pessoa olhar pro outro e falar, porra, você tá me impondo as coisas. Porque assim, gera um questionamento. Poxa, ele tá me achando que eu sou interesseira? Tá me chamando de interesseira? Mas é importante, porque... Mas são coisas que precisam ser conversadas, o casamento, ele é uma espécie de uma empresa. É um contrato, né? Não deixa de ser um contrato, né? Existem os gastos, não é só amor e love, né? Vamos lá, doutora, pode dar continuidade pra gente. Então, aí a gente tem a separação total de bens, que cada um administra exclusivamente os seus bens, e essa separação é tanto dos bens adquiridos antes do casamento ou depois do casamento. E temos também um regime que se chama participação final nos aquestos. É um pouquinho grande esse nome, né? Nossa. Mas ele funciona como se fosse uma separação total de bens durante o casamento. Tipo assim, durante o casamento, cada um tem as suas coisas. Mas no final, na hora que se você vier a se divorciar, aí sim, o que tiver sido adquirido durante o casamento, aquilo vai ser partilhado. De ambos? De ambos. Nossa. Tá? E aí, gente... É interessante falar o seguinte também, essa questão da separação total de bens, em algumas hipóteses previstas em lei, ela pode ser obrigatória,
que quer dizer? Que o casal ele não vai ter direito de escolher outro regime. Vou dar aqui um exemplo, que é o mais comum, tá? Que é no caso de pessoas com mais de 70 anos que se casam. Então, vamos supor que um senhor, né, com mais de 70 anos, arrume uma novinha. Um Amado Batista da vida? Um Amado Batista, né? Diz que ele se casou, ia se casar com uma mulher 50 anos mais jovem, né? Tá virando moda. Então. Tá virando moda. E aí, nesse caso, observe aí, nesse caso, pessoas acima de 70 anos são obrigatoriamente compelidas a casarem pelo regime de separação total de bens. É um cuidado mesmo para o patrimônio dessa pessoa e uma proteção também para os descendentes dessa pessoa, né? Dá ali uma prioridade, né? Para essa relação familiar que já existia antes, os filhos, né? Para proteger o patrimônio e a herança dessa pessoa mais velha aí, mais de 70 anos, tá? Caraca. Eu quero falar um pouquinho também agora sobre herança. Como que fica o caso de herança. A famosa herança, né, doutora? A famosa herança que dá tanta briga, né? Nossa, minha família que eu digo. Todas, né? É raro uma que não dá, né? Sim. Então, o regime de bens, ele impacta diretamente na questão da herança. Porque no regime de comunhão parcial, relembrando que é aquele que se comunicam os bens havidos durante o casamento, né? Nesse regime, quando um dos cônjuges vem a falecer, o cônjuge sobrevivente, né, que é o que está vivo, ele tem direito à meação. O que significa? A gente tá casado aqui, Irlan. Você faleceu? Porque eu não vou falecer, não. Vou viver muito. Jesus. O que a gente construiu durante o casamento, eu já tenho direito à metade, né? Porque é comunhão parcial, então eu ajudei, né? Então, metade ali é meu. A sua metade vai ser a herança. Então, quem tem direito à sua herança? O seu cônjuge e os seus descendentes, se você tiver filhos. Então, o seu 50% vai ser dividido em partes iguais ali entre os seus herdeiros. Se você tiver filhos, vai ser os seus filhos e a sua esposa. Se você não tiver filhos, vai ser entre os seus pais e a sua esposa. Então, assim, vai depender muito do caso concreto. Se tem filho, se não tem, se tem pais vivos ainda ou não. Se não tiver pais, pode ficar para os avós, pode ficar para os irmãos, enfim. É uma situação ali que precisa estar olhando no caso concreto, tá? Na comunhão universal de bens, o cônjuge sobrevivente, né, que é o que não faleceu, ele já tem direito também a essa metade do patrimônio, porque é comunhão, então tudo que construiu antes e depois vai ser partilhado, né? Porque na comunhão parcial, lembra, o que foi de herança, o que foi havido antes do casamento, você não tem direito. Nossa, doutora, isso aí já... Isso, não, e é engraçado que isso aí eu conheço história de tanta decepções de pessoas que foram tão empolgadas na hora, lá achando que ia pegar. Agora eu peguei a herança e se deram mal, né? Acontece muito, acontece muito. Então, no caso da comunhão universal, vai ter esse direito, já a pessoa já tem 50%, porque tudo é dela mesmo, né? Divide 50%. Os outros 50% também vai ser a herança, que vai ser partilhada para quem ficou ali no direito sucessório, os herdeiros, tá? No regime de separação total, aí o cônjuge ele não tem direito à meação, porque, lembra, cada um cuida do seu. Então, aquele 50% que o cônjuge já teria direito ali na comunhão universal e na comunhão parcial, o cônjuge já não tem direito a 50%. Tudo o que foi exclusivo da outra parte vai ser considerado herança, tá? Então, 100% dos bens ali dessa pessoa, do Irlan, é herança. E aí vai ser dividido entre os herdeiros. Que aí, como eu falei, novamente, entre os filhos, se tiverem, né? Com a esposa, tá? E por final, gente, na participação final, nos aqueços, o cônjuge ele tem direito a dividir os bens adquiridos ao longo do casamento, tá? Mas aí a herança, ela vai seguir a regra de concorrência. A mesma coisa. É aquilo que foi na separação ali exclusivo do cônjuge que faleceu, vai ser dividido entre os herdeiros, tá? Nossa, que bacana. Doutora, vou chamar mais um comercialzinho. Parte final do bloco, vem muita coisa reveladora aí. Segura aí, Brasil! Bom dia!